Estamos de volta com a segunda parte da entrevista com o possível pré-candidato ao governo de Goiás, deputado federal Major Vitor Hugo, que falou da relação entre Bolsonaro, Caiado e direita. Tudo isso junto com traição. Veja. Major Vitor Hugo, seus adversários dizem que o senhor é forasteiro. Isso vai atrapalhar o senhor durante a campanha? Eu nasci em Salvador, na Bahia. Eu sei que Goiás tem milhares aí de descendentes de nordestinos, muitos baianos, inclusive, que migraram para Goiás. Mas meu pai e a minha mãe são cariocas. Então eu voltei para o Rio de Janeiro, eu fui para o Rio de Janeiro. Meu pai era oficial da Marinha de Guerra, engenheiro, foi trabalhar em Salvador e eu nasci lá. Mas voltamos para o Rio, eu fui criado no Rio de Janeiro. Mas aí com 16 anos fiz concurso para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, um concurso nacional. Eu queria tanto ser cadete das Agulhas Negras, ser oficial do Exército, que eu estudei que nem um louco e passei em primeiro lugar do Brasil. Que isso? Tinha 16 anos de idade, 12 mil candidatos. Estudei ao longo dos 5 anos de formação e mantive a classificação. Fui o primeiro colocado da minha turma das Agulhas Negras. E aí, nesse meio tempo, eu já formado, entrei para as operações especiais do Exército, lá o curso de comandos, curso de forças especiais do Exército, são os cursos mais difíceis da Força Terrestre. O Exército decidiu transferir meu batalhão, o Batalhão de Forças Especiais, do Rio de Janeiro para Goiânia. Isso foi em 2003. Então eu não cheguei em Goiás agora, meia hora atrás. Já é não Goiânia cheguei do pé rachado faz tempo. Não cheguei em Goiás só, não cheguei em Goiás só para concorrer à eleição de deputado federal. Eu cheguei em Goiás em 2003, casei com uma anapolina em 2005. Meu filho é goianiense, eu poderia ter levado ele para nascer em Salvador, para nascer no Rio, ou em qualquer outro estado. Não, mas nós preferimos, nós escolhemos que ele nascesse em Goiânia. Fiz faculdade de Direito na Universidade Federal de Goiás por 4 anos. E o Exército me transferiu de novo para o Rio de Janeiro e eu acabei me formando no Rio, mas 80% do curso foi feito aqui em Goiânia, na Universidade Federal, onde eu entrei por vestibular. Servi mais de 10 anos no Comando de Operações Especiais em Goiânia, morei em Lusiânia por 3 anos, no entorno de Brasília, conheço bem a realidade do entorno. Então, assim, a minha ligação com Goiás, ela é muito grande e é anterior à minha intenção de entrar para a política. Então, eu estou muito tranquilo em relação a isso. Quem me criticava, vamos olhar o governo Caiado, por exemplo. O Caiado, quando decidiu fazer a faculdade de Medicina, foi fazer no Rio de Janeiro. Ele nasceu em Goiás, mas quando decidiu fazer a faculdade de Medicina, fez no Rio. O Caiado é anapolino. Conversa com o pessoal de Anápolis se eles estão satisfeitos com o que o governo do estado fez em relação a Anápolis, que tem caído sucessivamente ano a ano em relação quando compete com as cidades do mesmo porte em Goiás, no que diz respeito ao PIB, por exemplo, a produção de riqueza, né, na cidade. Então, o Caiado, quando foi montar a sua equipe de governo, trouxe pessoas de fora. Trouxe lá pessoas do Espírito Santo, trouxe pessoas de Rondônia, do Sul, do Rio de Janeiro, para secretarias importantes, como a de Economia, a de Segurança Pública, né, ou a de Educação. Então, nós temos outros 2 governadores que são anapolinos, inclusive, sabia? Nós temos governadores de estados diferentes de Goiás. Né? O governador Caiado é anapolino, mas nós temos o governador do Mato Grosso, que é anapolino, e o governador de Roraima, que é anapolino. Goiás também tem exportado governadores. Nós estamos no Brasil. Eu fui oficial do Exército, servi a pátria, defendendo todos os brasileiros. Então, eu me sinto em casa em Goiás, foi onde eu decidi, por opção, morar e constituir família. Então, isso é só para dizer que eu não me sinto de forma alguma forasteiro. Aqueles que me chamam assim, provavelmente são da velha política e querem que a política antiga prospere aqui. Eu nunca fui vereador, nunca fui deputado estadual, nunca fui deputado federal, meu primeiro mandato, não fui prefeito. Então, eu cheguei aqui porque tive o apoio do presidente Bolsonaro e porque fiz uma campanha limpa, barata, uma campanha de pé no chão. Eu, pré-candidato ou candidato a deputado federal, nos semáforos entregando santinho. As pessoas nem acreditavam quando viam lá o santinho, via meu penteado no santinho lá, e olhava lá para... Mas é você é o candidato? Eu sou o candidato. Assim, o candidato a deputado federal no semáforo pedindo voto. Porque a minha campanha foi uma campanha pé no chão. Então, eu me sinto muito à vontade. Espero que alguém faça essa pergunta para mim nos debates mais para frente. Acho que vão ter a surpresa com as respostas. Major Vitor Hugo, quando o governador Caiado levou o Mandetta
lá para dentro do palácio para dar uma entrevista para o Fantástico. Como é que foi isso? Assim? Como é que ficou na cabeça do senhor? De repente, Caiado, que era aliado de vocês, estavam com vocês, até tomando café, no outro dia já era outra coisa, outra história. Como é que vocês viram isso? Não, foi chocante, na verdade, né? Foi um momento de muita decepção, né? De ver praticamente uma traição, né? Porque o Mandetta já estava numa franca contraposição ao presidente Bolsonaro, já era claro e público isso, e aí o Caiado vai lá e leva o Mandetta para dentro do Palácio das Esmeraldas e para dar entrevista justamente para a Rede Globo, que também faz uma franca oposição ao governo Bolsonaro. Então ali, e não foi só essa passagem, essa foi emblemática, mas nós temos outras passagens. Tem uma entrevista para o Pedro Bial também, que ele foi direto. No Pedro Bial agora ele falou que o presidente governa tensionando. Lá no passado também ele falou que na vida e na política a ignorância não é virtude, chamando o presidente de ignorante. Na frente lá na Praça Cívica, falou para todos os goianos, né, tem várias filmagens nesse sentido, que não precisava do voto dos goianos, né, falou que nós teríamos que obedecer ele, né, ignorando que, na verdade, os governantes hoje, os políticos, são servos, são servidores dos eleitores. O político que se posiciona como, não, vão ter que cumprir a minha ordem, ele está anacrônico, ele pertence a um outro tempo, não é o tempo atual em que eu me posiciono como um servidor do eleitor. Eu estou aqui, eu fui eleito deputado federal e, se Deus quiser, estaremos lá no governo do estado em 2022 com a intenção de servir ao povo goiano, de ser o primeiro servidor de Goiás e não de querer impor a sua vontade ou a minha vontade para a sociedade goiana. E teve outras passagens também, quando ele contrapôs empregados aos patrões, né, falando que os patrões que quisessem que os empregados trabalhassem, estaria, na verdade, querendo o mal do empregado, queria vê-los em risco. Então, assim, foram várias passagens. O presidente vetou aquela ideia do absorvente solidário, né? E aí vetou por questões orçamentárias, constitucionais. No dia seguinte, o Caiado vai lá e lança um programa exatamente nesse sentido. Então, você vê que é uma espécie de provocação, né? Veja a seguir. Deputado Major Vitor Hugo pede espaço para uma conversa franca com os eleitores de Bolsonaro em Goiás.